uma das muitas questões que as mães com quem eu contacto diariamente me colocam, não é? Como fazer cumprir, como fazer com que, na grande maioria, não é? Com que os pais cumpram o que foi regulado nas responsabilidades parentais. Então, antes de mais, é muito, 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 muito importante saber o que é imprescindível constar nas responsabilidades parentais. Isto porque normalmente da parte dos pais, tendencialmente, não é? E de acordo com a minha experiência, eles só cumprem com o que está escrito quando cumprem, não é? Ok. Então, se não está escrito, eu não me é exigível, ok? Então, este tema dos limites, de conseguir colocar limites e conseguir fazer com que a outra parte cumpra, está muito relacionado então com as minhas permissões. Até onde, até quando, de que forma eu me posiciono relativamente àquilo que está estipulado relativamente às responsabilidades dos filhos, não é? Neste tema então dos pais separados. Então, se há uns anos bons atrás uma regulação das responsabilidades parentais teria, se calhar, 3 páginas, nem tanto. Neste momento, e fruto da dificuldade que existe na comunicação dos pais após a separação, leva a que cada vez mais o documento que se intitula de regulação das responsabilidades parentais tenha que ser mais completo. Mais completo, quer relativamente ao regime de visitas e de contactos, mais completo também relativamente a questões de saúde, questões escolares, questões extracurriculares que não existe na lei, não há legislação que explique e defina como se elabora o documento onde constam as responsabilidades parentais. E então, o que é que isto leva? A que se os pais não se informam devidamente com profissionais experientes, ou seja, que tenham muitos processos nesta área. Porquê? Porque como não há legislação específica, não é? Como há esta generalidade que eu já vos falei, que já trouxe aqui noutras lives, ou seja, existem os temas, não é? A residência, com quem é que a criança fica a residir, existe a questão das questões, existe a cláusula das questões de particular importância para a vida da criança, existe o regime de visitas e de contactos, e existe então o valor da pensão de alimentos e a partilha das despesas. Ok. Só que cada um destes temas traz muitos subtemas, muitos, que estão relacionados com as necessidades de cada criança em específico. Não é? Se temos uma criança saudável, aparentemente não tem qualquer problema de saúde,
as necessidades são umas. Temos uma questão com necessidade, se temos uma criança com necessidades especiais, aí já vamos ter que ter mais cautela. Se temos uma criança que usa fralda, que ainda é bebê, vai ser muito, naquele momento, aquilo em que os pais têm que pensar vai ser bem diferente de uma criança já com 6 anos, de um pré-adolescente ou de um adolescente. E é aqui que depois geram então as dificuldades, que é o que é imprescindível constar no documento para que eu possa exigir, para que seja exigível, não é? E então esta questão prende-se com a imposição também de limites. Isto porquê? Porque as pessoas separam-se, não é? E, na prática, após a separação, e leva muito, muito tempo, há quem diga mais de 2 anos, e dependendo das situações e da forma como terminou o relacionamento, é muito difícil em termos emocionais conseguir ter suporte emocional para conseguir separar os problemas que foram, ou ainda podem ser questões que às vezes ficam relacionadas com partilhas de bens, de dívidas, despesas, não é? Com aquilo que são as responsabilidades enquanto pais, ok? E então, neste misto de emoções, de mudanças, mais das vezes há uma pressa em se colocar por escrito aquilo que serão as responsabilidades parentais que os pais, que ambos os pais têm que assumir relativamente aos filhos, e essa pressa leva muitas vezes a não conseguir pensar naquele momento em todas, ou a maioria, nunca diria todas, porque todas é muito difícil, mas a maioria das questões que se vão levantar relativamente àquela ou àquelas crianças, não é? E é aqui que eu vos dou como exemplo, vou-vos dar vários exemplos. Então, vou começar por contar um dos casos, mas este é daqueles que me ficou, enfim, vai ficar para sempre, porque realmente teve um percurso muito curioso. Uma mãe com 2 filhos, um de 10 anos e o outro de 5. Já se havia separado mais de 2 anos e tinha do outro lado um pai com características de excessiva preocupação, se é que isto se possa dizer, mas daqueles pais que diariamente questionam a mãe sobre tudo e mais alguma coisa acerca dos filhos, envia e-mails, em termos de horários, não cumpre aquilo que ficou estipulado, o local que ficou estipulado para ir buscar os filhos também não cumpria. Então, eu tenho uma mãe que me procura com a intenção e com a necessidade de dar entrada de um processo de alteração da regulação das responsabilidades parentais, porque já não aguentava mais o não cumprimento daquilo que havia ficado descrito. E mais, ou seja, a omissão, ou seja, havia uma série de omissões naquele documento das responsabilidades parentais que levavam a que aquele pai invadisse constantemente a vida daquela mãe, que de alguma forma também atingia aqui a estabilidade dos filhos, e eu já vos vou explicar porquê. E esta mãe estava completamente a entrar em depressão. Ela já não conseguia gerir este constante
contacto diário, este questionamento todo que este pai vinha sempre fazendo, a pôr em causa tudo aquilo que ela estava a fazer, ou as decisões que ela tomava como encarregada de educação, por exemplo. E então, eu fiz algumas questões a esta mãe e percebi claramente e logo, muito rapidamente, que esta era uma mulher que não sabia impor limites. E detecta isso na forma como ela comunicava, as respostas que ela dava ao pai da criança e nas ações dela. Então, começámos aqui por fazer um trabalho de ir detectar os pontos, né, que para ela eram essenciais mudar, que tinham a ver com quantidade de e-mails que o pai enviava, com questionamentos, o não ir buscar os filhos no local e no horário estipulado, e o facto de ligar, telefonar à hora que ele bem entendia para contactar com os filhos. Então, todo este abuso, que era a palavra que ela utilizava, estava relacionado com as permissões que ela dava. E um dos pontos mais fáceis, digamos assim, tinha a ver com, mais fáceis de alterar, tinha a ver com o facto de estar escrito que o pai vinha buscar os filhos à casa da mãe às 18 horas de sexta-feira e entregava-os na casa da mãe ao domingo, exatamente pelas 18 horas. E dizia-me ela que era ela que ia levar os filhos, porque ele arranjava sempre uma desculpa e não ia buscar os filhos, mas por um lado ela também se sentia mais segura porque nas poucas vezes que o pai vinha buscar o filho, os filhos, um deles principalmente resistia muito, chorava, agarrava-se à mãe e era muito difícil, negava, não queria ir. Então ela, por ela, decidiu ir levar os filhos. Okay. Então tínhamos este assunto para resolver. Depois tínhamos então a situação das chamadas telefónicas e dos e-mails. Ok, então, primeiro ponto, e primeiro, ou seja, o que é que eu aconselhei a fazer? Então, mas se esses e-mails influenciam tanto e se não são urgentes, se são respostas que, por exemplo, pode dar uma vez por semana, por que não criar um e-mail específico que você só vai ver quando quer, à hora que quer, para comunicar as questões relacionadas com os filhos. Claro que se houver alguma urgência, temos o telefone, não é? Mas, e ela ficou assim a olhar para mim logo, o que é que eu percebi? Ela no seu subconsciente e sem se aperceber, de alguma forma tinha necessidade de ir ler aqueles e-mails. Ou seja, ela não conseguia perceber que entrou um e-mail vindo do pai dos filhos e ia lê-lo. Como é óbvio, ia lê-lo e é óbvio que a destabilizava, não é? E então, esta mulher teve que fazer um grande esforço para conseguir fazer isso. Mas ok. Em vez de estar, então, a solução passou por vai impor este limite, é você que vai comunicar a ele como é que as coisas vão ser, não é? Você que lhe vai dizer, olha, criei um e-mail, e não tenho que dar explicações, ser assertiva. Criei um e-mail para falarmos sobre as questões relacionadas com os nossos filhos, informo-te que vou ler este e-mail à sexta-feira, ou à segunda, ou à terça, enfim, lá no caso. Se houver alguma coisa de urgente, eu comunico-te. Ok. Um grande problema que ela tinha, diário, acabou por ultrapassá-lo. Depois, relativamente às chamadas telefónicas quando queria e às horas que entendia,
você vai decidir quais são os dias e as horas que o seu filho, que o pai dos seus filhos vai ligar, vai comunicar aos seus filhos que o pai vai passar a ligar aqueles dias e aquelas horas, e vai-lhe comunicar também que pela logística e rotina dos meninos, e porque as crianças precisam de rotinas e de limites e saber com o que é que podem contar. E aqui vou levantar este tema. Muita atenção, que as crianças, aí se calhar até aos seus 8 anos, não têm a mesma noção do tempo que nós. Falar para uma criança que vai passar uma semana com o pai, uma criança de 5 anos, 6 anos, não tem a noção do tempo. Isto tem a ver com a questão da formação do cérebro, a sua formação emocional, ou seja, e muitas vezes estes pormenores, o não saber como é que funciona o cérebro da criança em determinadas idades, faz-nos achar que eles têm tantas competências como os adultos e tanta capacidade para compreender as coisas como os adultos. E isto é completamente errado. Isto é uma grande aprendizagem que nós temos que ter como pais em geral. As crianças não têm noção do tempo, as prioridades das crianças são completamente diferentes das nossas. E as crianças saberem com o que podem contar antecipadamente traz-lhes segurança. Por isso, os limites e as regras e as rotinas trazem-lhes muita segurança às crianças. E então, ok, aquela mãe fica a olhar para mim e está bem, ok. E você vai comunicar isso ao pai? Qual é a dificuldade? Ela nunca tinha pensado sequer naquele tema, nunca. Para ela um grande problema, e é isto que é importante passar acerca dos limites e o que são os limites saudáveis, porque existe a questão dos limites, saber colocar limites, e por norma a maioria das mulheres não é ensinada a colocar limites. Nós somos ensinadas a cuidar dos outros, a colocar os interesses dos outros mais das vezes acima dos nossos, a agradar, a nos culparmos por tudo e mais alguma coisa. Fazemos 1000 coisas num dia, mas ainda assim chegamos ao final do dia e não foi suficiente porque não conseguimos fazer uma coisa de 100 que fizemos. E então, o colocar limites é uma aprendizagem. E é preciso consistência e é preciso, antes disso, perceber quais são os meus limites. O que é que me tira mesmo do sério? O que é que eu não suporto que os outros me façam? E cada pessoa tem os seus limites, não é? Diferentes. Se formos ao pormenor, não é? Pois claro, há o geral, há o respeito, há aqui os pontos básicos, não é? Do que é o limite, mas é importante e em muitas situações nós não nos conhecemos, não paramos, não temos tempo suficiente para parar e pensar e escrever quais são os meus limites. A uma pessoa pode não fazer qualquer diferença receber uma série de e-mails. Pode até, ok, entrou e nem sequer se vai aborrecer ou chatear. Também depende da fase em que está. Se calhar alguém que tem uma criança que se separou há 2 anos é diferente de alguém que já se separou há 7 ou 8 porque já passou por tanto que depois vai aprender a criar as suas próprias resistências, digamos assim. Mas aí é que está, não é para viver em resistência, não é para viver no constante conflito. Então nós temos que encontrar estratégias, e este exemplo que eu estou a dar, estamos a falar de um pai, e eu já vou dar o oposto, né? Um pai que não quer saber. Estamos a falar de um pai muito interessado, e é como é óbvio, claro, é bom ter um pai que se interessa, mas com limites, não é? Porque há questões que não têm que ser respondidas logo. Aquelas pessoas que querem logo uma resposta, que enviam um e-mail de manhã e querem uma resposta logo de seguida a uma coisa que pode esperar 2 ou 3 dias, não é?
Isto também tem a ver com, não é, com a maneira de ser, com até que ponto é que eu permito isso. Eu não tenho que permitir isso. Há que trocar informação, não é? Mas se está tudo bem com as crianças, não é? Agora, vêm se calhar alguns dizer assim, pois, mas sim, tem que haver contactos, o pai poderia ou deveria ligar todos os dias. Ok, está tudo certo. Se eu estiver bem com isso, se eu como bem e até com as próprias crianças não for saudável, todos os dias ligar e eu estar completamente bem com isso, não tem problema nenhum, as crianças reagem bem, eu não me importo, mas têm que estar bem com isso. A questão é quando não estão. Então, quando não estão, temos que ir àquilo que diríamos que é o mínimo, não é? Ok, é bom termos um pai interessado, é bom haver contactos com as crianças, mas quantas vezes as crianças não têm paciência para estar a falar ao telefone? Mais das vezes, a maior parte das crianças estão nas prioridades delas, ao final de um dia de escola, querem brincar, querem estar no mundinho delas, e aparece um pai que telefona e está ali a fazer perguntas e sempre as mesmas perguntas e então o que é que fizeste hoje, o que é que comeste, não sei, e muitas vezes há dias que as crianças têm vontade de falar e respondem, e há outros dias que até nem elas têm vontade. É claro que não podemos deixar esta decisão, não é, nas mãos das crianças, que é outro ponto, que é, nós hoje pais, tendencialmente, e isto acontece muito com os pais separados, deixam ou transmitem às crianças que elas podem decidir determinadas coisas que só os adultos é que decidem. Então há aqui uma confusão, gera-se aqui uma confusão, não é? Por causa da separação, eu estou sozinha com os meus filhos e depois falo acerca disto com os meus filhos, não falo, peço opinião, não peço opinião. Imaginem o que é estar a perguntar a uma criança de 5 anos se quer falar com o pai dia sim, dia não, se quer falar todos os dias. Não, não pode ser assim. Se calhar com 12, 13 já tem outra compreensão, já tem outros interesses, mas ainda assim não é a criança que decide. A criança não decide nada. Quando muito tem opinião, e dependendo da idade, acerca de determinados temas. Tem escolhas. Queres isto ou isto? Não é? Então, sou eu, enquanto adulto, que oriento. As crianças agem, crescem pelo exemplo. Se eu sou uma pessoa que não sei pôr limites, não sei os meus limites, não sei transmitir quais são os meus limites, isto não vai correr bem nem com o pai, nem com os filhos, nem com ninguém. E então tem a ver com o que é que os limites têm a ver? Com a decisão. O que é que eu decido? Eu decido e comunico. Ao decidir, o que é que para mim o que é possível, o que é imprescindível para mim, o que é inegociável para mim, o que é que eu ainda até estou disposta a negociar, digamos assim, e eu tenho que saber comunicar isso. E comunicar comunicação não tem que ser de uma forma agressiva, é uma comunicação, não é? E mais das vezes até quanto mais se escreve, quanto mais se justifica o porquê de estar a tomar aquela decisão, pior. Então, retomando este caso, para tomarem como exemplo, é claro que isto, pois tem muito que se diga, pois tem o nível do conflito, tem a ver com há quanto tempo é que o conflito dura, o que é que já aconteceu, não é? Mas estou pegando este exemplo como uma mãe completamente cansada, para ela a resolução era, vou dar a entrada da alteração das responsabilidades parentais, escrever a que horas o pai pode ligar, ficar estipulado de que forma é que vamos comunicar, como descrever melhor o local e o horário
em que o pai vem pôr a buscar, ele tem que ser chamado a atenção porque é ele que tem que vir buscar. Eu assim, não, ouça, você então tem que lhe comunicar. Dizer, o próximo fim de semana vens buscar as crianças a casa às 6 horas, porque eu vou sair, tenho um compromisso. Por exemplo, ou se não quiser nem diz isso. Ora, ou então arranjamos outra estratégia. Se a criança chora, se acha que é doloroso, porque o pai diz que depois a criança vai e está tudo bem. A separação da mãe é sempre dolorosa com uma criança. Sempre, sempre. Ligação materna. Ligação materna não quer dizer que não haja uma ligação com o pai, mas, e já falei nisto, as mães por norma são mais emocionais, mais carinhosas, é o porto seguro normalmente, e falando quando a residência é só com a mãe e vai às visitas ao pai, porque também são normalmente as situações que levantam aqui mais conflitos acerca aqui dos limites e do não cumprimento do que está estipulado. Então vamos arranjar uma estratégia, vou pensar numa estratégia, ok? Então em vez de ir buscar a casa, vai buscar a escola. Já não há esse problema. Muitos dos problemas que se levantam, e a criança chora e eu não consigo deixar a criança ir assim, não sei o quê. Se o pai for buscar a criança à escola, isso já não se passa, está tudo certo, também não está ali. Não há a dor da separação. E vai bem. Na maioria das vezes. Então, ok. E ela, eu recordo-me perfeitamente, ela abria muito os olhos e ficava a olhar para mim, ela assim, ok. Eu assim, então, agora vai-se comprometer em colocar isso em prática. Então, de uma mãe que estava assoberbada, a entrar numa depressão que sentia que não havia respeito, que ele fazia o que queria, quando queria, à hora que queria. O comando estava do lado dela. E está sempre do vosso lado. E é isto que eu vos quero despertar. Tem a ver com as decisões e a comunicação. Não é? Ok, se ele está a viver comigo, tem visitas, é importantíssimo estar tudo escrito e para isso podem eventualmente procurar minutas, mas tenho a certeza absoluta que uma regulação das responsabilidades parentais bem redigida, que pense no presente, no futuro e no futuro mais longínquo, que coloque todos os pontos que são necessários cumprir, todos, possíveis e imaginários. Hoje em dia, uma regulação das responsabilidades parentais, a maioria delas tem 8, 10 páginas. Porque há muita coisa que não se pensa no momento e que passados uns meses é logo motivo de conflito. Porquê? Porque ficou escrita, não se pensou nela. O tema das atividades extracurriculares, bem, eu podia estar aqui horas a trazer-vos questões que os pais não pensam nelas, desde quem é que leva as crianças a atividades extracurriculares, as deslocações, o tempo que se investe a levar as crianças, quantas atividades extracurriculares, o valor, a forma de pagamento, desportos, a equipa que exigem competição e que têm, mais das vezes, jogos ao fim de semana. Nada ficou estipulado. Agora o pai diz que não concorda e que não leva ao fim de semana porque não está para ir, não sei o quê. Ou seja, digo eu que o primordial realmente é perceber, informar-se que há a necessidade de escrever há porque estando escrito, é como eu digo, estando escrito é exigível. É exigível. Não cumpre. Há legislação que fala sobre o incumprimento. O não cumprimento tem sanção. E até isso é possível, é importante também saber, não é? Mas vamos deixar o tribunal como último recurso. Porque é possível. É possível a partir do momento em que eu sei que tomo o comando e que para meu bem e bem das crianças, não como forma de retaliação inconsciente, eu tenho que tomar decisões
e comunicá-las para ter paz, para ter leveza. Então, esta mãe não necessitou de gastar centenas ou milhares de euros a ir para tribunal, porque encontrou uma pessoa, um profissional que vai mais além do que é os tribunais, que isto também é importante. E estas características neste tema nos dias de hoje são importantíssimas, porque só um profissional com, por exemplo, formação na área da parentalidade. E o que é formação na área da parentalidade? É estudar o cérebro da criança, estudar a importância de termos limites na parentalidade, aprender a colocar limites na parentalidade, quer com o pai, quer com as crianças, que isso é importantíssimo e nós não sabemos. A perceber como é que funcionam as nossas emoções e que consequências as nossas emoções têm nas nossas reações. Aprender a gerir as emoções a nosso favor e não não fazer com que a raiva enlouqueça de tal maneira que leve a fugir do objetivo que seria aquela decisão. Então, esta mãe, com 3 mudanças, 3, comunicando o e-mail, e ela comprometeu-se que só à sexta-feira é que ia ver o e-mail, ou seja, a preocupar-se eventualmente seria só uma vez na semana, e se ela quisesse, porque se não houvesse nada de urgente. Segundo, dar todas as informações. Não fiquem à espera, por favor, eu sei que isto é difícil, não fiquem à espera de terem a maior parte dos pais a perguntar-vos se o menino estavam na escola, ou perguntar-vos como é que, se precisam de alguma coisa, se precisam levar com ele ao médico. Não. Quanto mais informação vocês lhes transmitirem, tudo, como se estivessem a fazer um diário, não é? E com o principal, não é? Ou que se passou isto na escola, vou-te dar conhecimento, ele teve este aproveitamento, vou-te dar conhecimento, é preciso começar a fazer esta terapia e eu vou-te explicar. Outra coisa, isto também tem a ver com limites e proteção, digamos assim, para evitar conflitos. Peçam sempre relatório. Tudo o que tem a ver com questões de saúde, que esteja sempre munido de um relatório, por mínimo que seja, porque senão tudo é recusado. As crianças, na maioria do pensamento masculino, não precisam de psicólogos, não precisam de pedopsiquiatras, não precisam de medicina alternativa, não precisam de tomar medicação ou suplementos naturais, se não tem receita. Médica eu não pago, entendem? Então, e o que é que isto tem a ver com os limites? Tem tudo a ver com o facto de eu ser alertado, porque a maioria dos homens, dos pais, já quando viviam como casal, não assumia, não se preocupava com a maior parte da logística da vida das crianças, porque é quase que nos incutido como mulheres assumirmos tudo isso. Nós assumimos todas as tarefas e quase todas as responsabilidades. Cada vez mais vêm mais homens a assumi-lo. Porquê? Porque as mulheres colocam limites. Logo, de início, vamos ter um filho? Ok. Porquê é que tu queres ter um filho? Qual é o objetivo? Que plano de vida é que vamos ter para o nosso filho? Questões como a religião, vai ser batizado ou não vai, que tipo de escola vai frequentar, que tipo de educação queremos dar, queremos uma educação tradicional. Ai não, eu não me revejo a colocar o meu filho hoje em dia numa escola em que são todos tratados da mesma forma, como se todos tivessem que saber tudo de igual forma, todos têm que ser bons a português, todos têm que ser bons a matemáticas. Não, eu quero o meu filho num ensino mais respeitoso, em contacto com a natureza. Ok, pensa, com que idade é que vai ter acesso a telefone? Vai viajar, não vai viajar?
vai crescer. Ou seja, a partir do momento em que uma mulher, e cada vez mais as gerações, a pouco e pouco, não é? E já há uma grande mudança, colocam limites logo de início. E isso é importantíssimo. Ok, vamos ter um filho, mas atenção, tu vais no banho, tu fazes isto, tu assumes o que é em casa, nas tarefas domésticas, não é? Porque, e vocês sabem, eu vou-vos dizer isto, e podem se calhar nunca ter pensado, mas a maior parte dos relacionamentos não dão certo por questões financeiras e por falta de tempo da mulher. Ela assume tudo. Ela assume tudo, ela tem que trabalhar, ela chega a casa, tem que fazer a comida, tem que preparar a mochila dos miúdos, as roupas, lava, estende, apanha roupa, estende roupa, vai ao supermercado, ainda tem que se estar a preocupar em marcar as refeições no computador na escola e ela tem que andar a correr, a levar um dos filhos para a natação, o outro para a equitação, o outro. E os pais, a maior parte, perdoem-me, aqueles que eu sei que são muito dedicados. Houve algo que um dia o meu marido me disse que eu nunca mais me esqueço. Naquela fase em que eu era muito resmungona, que resmungava por tudo e por nada, que não sabia colocar limite, ele vira-se para mim e diz-me assim: olha, sabes, eu devia era ser como muitos dos meus colegas de trabalho. Ficam no trabalho até não poderem mais. E dizem que não vão para casa mais cedo só para não aturar a mulher e os filhos. Chegam a casa, já estão bem dado, o jantar já está pronto, e ele teve uma reunião até muito tarde, está muito cansado. E desculpem, isto ainda acontece muito na realidade de hoje. E aquilo foi como se fosse assim, tipo uma paulada na cabeça. Pensar, realmente, as mulheres assumem tudo inconscientemente, tudo, quase todas as tarefas. Como é que os relacionamentos vão funcionar? Imagina quando isto se passa, não é? Quando estão sozinhas, sem rede de apoio, sem pais perto que possam ajudar, sem alguém para deixar a criança para respirarem um pouco, não é? Este fazer, e ainda terem que se estar a preocupar, a dar explicações ao outro lado, terem que estar à espera que pague a pensão de alimentos, porque não paga ao dia 8, paga a pensão de alimentos no dia que lhe apetece, ter que adiantar as despesas todas do filho e estar a mandar os recibos ao pai para ele, dali a 8 dias, se entender, porque se não paga quando entender. E sim, esta é a sensação que 90% das mulheres separadas sentem todos os dias, que é, eles fazem o que querem e sobra-lhes tempo. Eu tenho que assumir tudo. Eu tenho que cuidar, eu tenho que dar o meu tempo. Há greve na escola, ligam, olha, eu é que tenho que ficar com os filhos, eu é que tenho que estar a tirar horas do trabalho para levar os miúdos às terapias, eu é que tenho que passar os fins de semana a levá-los a jogos de futebol, porque quando ninguém fala nisto, parece que é tabu, parece que anda aí como... Não é? As pessoas estão-se a separar, cada vez há mais separações. Os tribunais estão entupidos de processos de regulação das responsabilidades parentais. Não há prevenção. E a prevenção passa por alertar os pais de todos, a maior parte das questões que se vão levantar consoante as crianças vão crescendo e prevenir, ou seja, alertá-los que é preciso pensarem nisto, é preciso pensarem nas questões da saúde, é preciso pensar que questões de saúde é que se podem levantar, que tipo de médicos é que o pai concorda que a criança tenha, se é particular, se é no público, se toma medicação só com receita, se é com se é exigível ou não ter que pagar um recibo de um medicamento,
que, não é, que é um medicamento natural, se na escola pedem para pagar um tecido para fazer um fato de carnaval e não há um recibo, não há nada, então não há, eu não pago. Quer dizer, é toda uma complexidade de questões, de responsabilidades, que se forem a maior parte pensadas logo de início, ou se não for de início, têm que fazer uma alteração, têm que pensar em fazer uma alteração. Não é? E depois, então, temos aqui o outro lado que é, eu dei-vos o exemplo de um pai muito preocupado, agora vou-vos dar o exemplo de um pai completamente despreocupado. Este fim de semana não posso ir buscá-lo porque tenho trabalho. E comunico isto à mãe. E a mãe fica, ok, então mas a criança só vai aos fins de semana ao pai e ele agora diz-me que não pode vir buscar. Como é que eu vou fazer? Isto é, o que é que lhe acontece? Ok, ou então, não, olha, eu não posso ir buscar este fim de semana, mas no outro posso. Isto é não é? Isto é como se fosse aqui, isto ativa-me aqui uma raiva que eu, se eu pudesse, então, este mês não te posso pagar ao dia 8 porque, olha, não posso. Só vou pagar quando puder. Tenho aqui uma questão. Queria-vos falar também aqui numa situação. Então, o pai, não, está escrito que o pai tem que ir buscar a criança à casa da mãe às 6 horas e entregá-lo ao domingo. Não, à segunda-feira na escola. Mas ele não faz isso. Porquê? Porque a criança à sexta-feira tem natação e ele não concorda que ele ande na natação. Natação é de competição. E a natação é às 8 da noite. O que é que eu faço? O que é que você faz? O pai vai buscar a criança às 6 da tarde, como está escrito. E o pai tem que assegurar. Não é concordar ou não concordar. Mas ele entregou ao domingo. Você permite? Não. Se está escrito que é à segunda-feira na escola, é à segunda-feira na escola. E se tivermos que tomar medidas drásticas de não estar em casa, ou de arranjar uma estratégia de, olha, eu vou deixar se tu não o vais buscar, eu vou deixá-lo ao trabalho, eu vou deixá-lo onde tu estiveres. Acreditem, acontece uma vez, já não acontece mais. Entende? Quando eu digo, então, mas ouça, o teu filho não está com o pai porque o pai não concorda que ele vai. É tão simples como, entre aspas, não é tão simples como comunicar-lhe que às 6 horas o teu filho está à tua espera em casa e vem buscá-lo, leva a mochilinha com as coisas e o pai tem que cumprir com a rotina da criança. Não é assim tão simples, não. Não é. Mas, mantendo-se firme que é aquilo que é para cumprir, comunicando que é aquilo que é para cumprir, a outra parte vai perceber que vai ter cumprido. Que já não há margem para fazer tudo aquilo que quer, à maneira como quer. Tinham-me colocado aqui uma questão, aqui no grupo da comunidade, entre várias, que foi o que me levou a trazer este tema. E eu prometi que vinha aqui falar sobre ele. Entretanto, já o tinha aqui aberto. Ok, pronto. Todas as questões que se levantem do posso, não posso, deve, não deve, está relacionado com o que estiver escrito na regulação das responsabilidades parentais. Se não estiver escrito, se for omisso, não é exigível. E isto é preciso ter muito, muito presente. E eu agora já me perdi. Onde é que eu tenho aqui? Agora, as comunicações. Era uma questão tão pertinente, era para ter aqui. Bem, mas enfim. Tinha a ver com o facto de precisar de se tinha que obter autorização do pai para
inscrever o filho numa atividade qualquer extracurricular e que o pai não respondia. Mais uma vez, é importante perceber, ficou escrita alguma coisa na regulação das responsabilidades sobre o que é que ficou escrito sobre a regulação, sobre as atividades extracurriculares? Ok, se é preciso, se não ficou nada escrito, por norma, as decisões acerca da vida da criança são tomadas pelo progenitor com quem ela vive, não é? Há as questões de particular importância que convém ser definidas, o que é que aqueles pais entendem para aquele filho, são questões que têm que ter a concordância sempre dos dois, não é? Porque também não há uma norma que discrimine, diz questões de particular importância para a vida da criança, não é? Mudança de residência, uma operação, depois existem vários pontos que são importantes aqui a escrever. Mas a questão é quando há uma omissão, quando não cumpre e quando eu até tento colocar limites e ainda assim ele não cumpre. Aí não há hipótese. Ou seja, há um processo específico para o incumprimento. E a lei diz que há uma norma que diz no regime do processo tutelar civil, o artigo 41, que fala o progenitor que não cumprir com o que está regulado nas responsabilidades parentais, e aqui não há distinção se é incumprimento do pagamento, se é no regime de visitas, no que seja, desde que incumpra. O não cumprimento, ou seja, o progenitor que não cumpre, é permitido ao outro progenitor requerer que ele seja condenado em multa e a indenização a pagar à mãe e ou ao filho. Se na prática isto acontece, mais das vezes não. Não porque tem que ser pedido especificamente. Tem que se pedir, ou seja, tem que se alegar tudo o que está a acontecer, as consequências do incumprimento na vida da mãe e do filho, muito específicas, não é? Ok, olha, o pai não veio buscar a criança, eu tinha uma formação imprescindível nesse fim de semana, não pude ir porque não tinha ninguém com quem ficar o meu filho, eu tenho direito ao descanso, o pai tem a responsabilidade de assumir isto e de estar com a criança, há a expectativa da criança que estava à espera que o pai viesse buscar e não veio buscar. Ok? E aqui entramos, então, depois no que é o incumprimento. E na penalização por incumprimento, porque tem que haver penalização, não é? Se eu estou a dar o meu tempo, se o filho é de ambos e há 50% de responsabilidade de ambos e eu já estou a assumir tanto do meu tempo, de tantas tarefas, então o mínimo que é, por exemplo, visitas de 15 em 15 dias não são cumpridas. Ou então está sempre a alterar. Porque eles depois, muitos dos casos, nem é questão de não cumprir, é não cumprem com o que está escrito. Ou seja, eu não vou este fim de semana, mas vou ao próximo. Eu não vou buscar à sexta-feira, mas vou buscar ao sábado. E é aqui que é difícil gerir, não é? E que há sempre esta sensação. Ele faz o que quer. E sobra-lhe tempo. E não é penalizado. E eu tenho que assumir tudo. Então, este tema dos limites pode ser descomplicado. É difícil. É muito difícil, como é óbvio. Mas a minha atitude, a minha decisão, a minha comunicação é decisiva. E eu tenho que perceber que se é isto que está escrito, então é isto que vamos fazer. Se não está escrito, que estratégias é que eu posso adotar para minimizar o impacto que os incumprimentos ou a invasão do outro me estão a destabilizar emocionalmente, psicologicamente,
ok? Então, desafio para vós, escrevam quais são os vossos limites, o que é que para vocês é inegociável e o que até é. O que é imprescindível mudar na regulação das responsabilidades parentais? O que é imprescindível alterar para que as coisas corram de outra forma? E mais das vezes tem a ver com atitude. Se estivermos à espera de recorrer ao tribunal para nos resolver os problemas, só em casos extremos. Porque nós não conseguimos mudar o outro. Jamais podemos sequer pensar que conseguimos mudar o outro. A mudança está em nós. E para ocorrer essa mudança, nós temos que perceber então quais são os nossos limites e como é que eu os vou comunicar. Gostava de pensar assim um bocadinho nisto. Pronto, o que eu vos trouxe hoje é para perceberem a abrangência que tem este tema, não é? Que é como eu costumo dizer, de lei tem muito pouco. Tem de sabedoria, de experiência, de percepção do ser humano, dos relacionamentos, de como funciona o cérebro das crianças, como é que funcionam os relacionamentos. Ok? E eu falo e digo sempre que estou aqui pouco tempo e já cá estou há mais de 50 minutos, porque realmente há muito para se falar acerca aqui deste tema. Espero que tenham gostado. Está a decorrer a segunda jornada da parentalidade partilhada, que é composta por 3 aulas. Já decorreu a primeira jornada, que também foi composta por 3 aulas, e onde eu trago temas que abordo de uma maneira diferente. Digamos que aqui que eu trago são reflexões e que retiram daqui também muitas informações, mas nestas aulas eu vou ao passo a passo, à prática. Ainda na aula passada o tema foi a guarda partilhada, mas apesar do tema ser a guarda partilhada, eu falo aqui em imensos pormenores, imensos temas pormenorizados que abrangem a parentalidade em separado no geral. Inclusive, analisámos uma minuta onde eu trouxe estes pontos concretos que vos falei hoje, em ir ali pensar, ok, em questões de saúde, o que é que tem mesmo que ficar escrito, o que é importante prever para prevenir recusas ou faltas de pagamento ou não comparecer, não é? Ou seja, estratégias para que possam viver este processo, esta jornada de ser pai, mãe a solo, sem ser em esforço, ou tanto em esforço. E pronto, isto ainda é um longo caminho, mas são temas como estes que realmente fazem a diferença, e eu gostava muito que quanto mais pessoas estivessem nesta jornada, melhor, porque é através da informação que se consegue fazer a diferença, e as informações que eu trago são mesmo muito valiosas. Na prática têm aqui imensos resultados, preparação, e na generalidade das mães que têm participado, elas sentem-se mais seguras, já sabem para o que é que vão, já sabem no que é que têm que pensar, já sabem como é que as coisas se vão passar lá na hora H, já estão alertadas que se forem pressionadas podem reagir desta maneira, se não quiserem, se forem, não é? Se tiverem um juiz que não as deixa falar e que lhes impõe ou que quer impor, como é que devem reagir e o que é que têm ao seu dispor para reagir, se têm que aceitar ou não, como é que vão fazer, não é? E realmente é informação muito importante e que não encontram mesmo ao lado nenhum neste tema. Então convido-vos a clicarem no link da bio e inscreverem-se por um valor super simbólico.
e vão ter acesso a informação mesmo muito útil e que tenho a certeza que vai fazer a diferença, inclusive até neste tema, aprender a colocar limites. E aprendendo a colocar limites, consegues colocar limites e sentir-te respeitada, que é isso que é importante, tá? Então, fiquem bem e as lives vão continuar à terça-feira, excepcionalmente esta semana foi à quinta-feira, por vezes acontecem imprevistos, isto pode vir a acontecer, mas todas as semanas eu conto estar aqui às terças-feiras, às 13h30, para vos trazer temas interessantes e que vão abrir a vossa consciência, a vossa percepção neste tema, ok? Adeus, boa tarde, grata por estarem aí.